Olá, amados. Mais uma vez, é o pastor Carlos R. Rodrigues. Estou aqui para fazer o comentário, um breve estudo desta lição de número 3, dessa revista do primeiro trimestre de 2024. A revista aqui, o comentarista da revista é o pastor José Gonçalves. E a lição toda está em volta de um título chamado O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então, é um tema eclesiológico, isso quer dizer, tem a ver com a igreja, então o estudo doutrinário da igreja, o estudo da igreja. Então, um estudo bastante doutrinário, voltado para a igreja. Já estudamos a primeira lição, a origem da igreja, a segunda lição, imagens bíblicas da igreja, e agora vamos para a terceira lição, que é a natureza da igreja. Então, fique firme aí, porque toda a lição está uma bênção muito edificante, abençoadíssima, essas lições aqui da editora CPAD, ok? Então vamos lá, natureza da igreja. Vamos lá, o texto áudio. Antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, inscrição, é muito importante se você está trabalhando comigo para o reino de Deus, ok? Garantindo lá também o seu galardão, a sua pedrinha lá, né? Me ajudando aqui a pregar o evangelho, a edificar vidas, ok? Então, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, então a sua participação é importante, né? E eu sempre coloco vocês em oração, vocês inscritos principalmente, pessoas que interagem, participam do nosso canal, ok? Oramos por todos sim, mas aqueles que participam conosco recebem a oração mais especial, ok? Então, vamos lá. A natureza da igreja, lição de número 13, esta pré-aula, que essa aula será ministrada presencialmente no domingo, dia 21 de janeiro, ok? Então, eu estou fazendo aqui antecipadamente a aula aqui no meio da semana, ok? Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura bíblica em classe está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, temos aí a introdução e temos a palavra-chave. A palavra-chave é natureza.
visto que o título da lição de número 3 é a natureza da igreja. Então, o dicionário Aurélio não diz sobre a palavra natureza, eu botei aqui os pontos principais, que diz assim: natureza é todos os seres que compõem o universo. Também o temperamento de um indivíduo, espécie, qualidade. Então, concernente aqui à igreja, o que se encaixaria aqui, a natureza seria o quê? É o que compõe a igreja, não é? Seria o quê? Uma qualidade, não é? Especificando o que é a igreja em si. Então, daí a natureza da igreja, não é? Natureza seria uma coisa, qualidade, vamos dizer, o caráter, se refere ao caráter, nós falamos assim sobre a natureza de alguém, conforme já vimos aqui, temperamento, é o que a pessoa é em si. Então, no caso da igreja, o que a igreja é em si. Então, isso é natureza, ok? Explicando melhor aí. Então, vamos lá. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. Então, a essência, não é? É em si aquilo que ela é, ok? Aqui no caso, não só uma pessoa só, mas a igreja. E a igreja já abrange mais de uma pessoa, e sabemos que uma pessoa só não é igreja. Por isso, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus falou: porque onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, eu estou presente em espírito e em verdade. E vimos também a definição de igreja, do termo eclésia, que seria uma reunião de pessoas em assembleia, né? Que veio termos da Grécia Antiga, e que no caso aqui da igreja, essa palavra eclésia, né? Se refere a um povo tirado de fora para dentro, ok? Então vamos lá. Veremos que a igreja genuinamente cristã é confessional, é aquela que confessa. Jesus falou, não é? Isso aqui tem sentido. Jesus disse lá nos evangelhos: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Então a igreja, ela é confessional, ela precisa confessar, falar aquilo que ela realmente professa, não é? Aquilo que acredita e tudo mais. Então ela é fundamentada o quê? Na palavra. Vamos confessar o quê? A palavra. Jesus, não é? Então, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuína cristã é una, quer dizer, uma só. Isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A igreja precisa estar unida. Tópico de número 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então ele vem falando aqui, o subtópico número 1, que é fundamentada na palavra. Então a igreja, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus, é claro, não é? Então a igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada é palavra viva. Palavra viva. No princípio era a palavra. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo é a palavra. No caso aqui, a palavra de Deus. E sabemos que a palavra verbo, no literal, é uma palavra que exprime ação. Certo? Então o Espírito Santo, ele é ativo. Então a igreja precisa ser ativa, porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus, ok? Então ele vem falando aqui sobre o fundamento, Efésios 2:20, né? Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Então Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro das Escrituras e ela também é o centro da igreja. Então a igreja precisa ser bíblica para estar centrada em Cristo Jesus, porque a palavra é o próprio Jesus. Então, temos aí outras fundamentações, segundo Timóteo 3,15, né? A heterodoxia, que é o desvio doutrinário, a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus, não é?
Então, daí a palavra heterodoxia. Vimos que a palavra ortodoxia é a doutrina certa, né? O que é certo, o ensino certo. E heterodoxia já é o contrário, já é o desvio, já é o afastamento da palavra de Deus. Então, a igreja que não está firmada em Cristo, ela não é ortodoxa, e sim heterodoxa, o que não convém, ok? 2, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja, então é a força que move a igreja. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é uma força, né? Claro que ele vai funcionar como uma força que move, mas vemos que isso não quer dizer que o Espírito Santo não seja uma pessoa, conforme tem a doutrina herética que diz que o Espírito Santo é simplesmente uma força. Não. O Espírito Santo é uma pessoa conforme está na Bíblia. É a terceira pessoa da Trindade. Para isso a Bíblia atribui sentimentos, emoções, direcionamento. Ele guia a igreja e tudo mais. Então mostra as características de uma pessoa. Ele tem vontade, ele pode se entristecer, assim como está em Efésios, capítulo 4, e não entristecer do Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, não é? Pessoas mentem ao Espírito Santo, como no caso de Ananias e Safira, né? Quando Pedro diz, porque mentiste ao Espírito Santo, não é? Mentiste a Deus, não é fácil de mentir para Pedro, e está dizendo que também mentiu para o Espírito Santo. Então, várias e muitas outras características nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Então, o Espírito, quem convence o ser humano do pecado, João 16, versículo 8 ao 11, não é? Então, do pecado porque não crê em mim, não é? E do juízo, não é? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E da justiça, porque o príncipe desse mundo já está vencido. Então, o Espírito Santo está aí, convencendo. Então, ele é uma pessoa, né? Está claramente isso nas Escrituras, e muitas outras passagens nos mostram isso, ok? Se movia sobre a face das águas, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, não é? E tudo mais. Então, vamos lá. 3, subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, está aí. O Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8, 16. Andar dirigido pelo Espírito. Romanos 8, 14. Na esfera do Espírito, não é? Gálatas 5, 16, 17. Onde tem lá, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça no Espírito, contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Então, a igreja, ela precisa andar em Espírito para ser uma testemunha de Cristo, não é? Como sal da terra e luz do mundo, como está escrito lá em Mateus, capítulo de número 5, ok? Então, vamos lá. Então, o Espírito Santo, né, habita no crente, capacitando. Atos 1, versículo de número 8. Ser meio testemunha, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência, porque o Espírito é que dá vida. O Espírito de Deus, né? Espírito com letra maiúscula, aquele que capacita a igreja, ok? Então, resumindo, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada de Deus, habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. Tópico de número 2. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, temos aí o subtópico 1, né? Ela é local e visível, no sentido local e visível. Então, biblicamente, podemos falar que a igreja, em relação à sua dimensão espacial, quer dizer, a sua geografia, o espaço físico que ela ocupa, né? É o espaço geográfico, ok? Ela pode ser vista e sentida, assim como nós vemos as igrejas, né? Localizadas em vários lugares, em vários templos, vários espaços por aí, ok? Então, nesse aspecto, a igreja existe localmente, não é? Então, vemos aí, né? A igreja de Deus que está em Coríntios, a igreja de Deus, ela na Galácia, e daí por diante, em diferentes locais, ok?
Então, se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Subtópico 2. As particularidades das igrejas locais. Conforme falamos ainda há pouco sobre igreja local, invisível, ok? Agora, as particularidades, não é? Então, pelo teor das cartas neotestamentárias, isso é do Novo Testamento, ok? Sabemos que as igrejas locais possuem suas particularidades, cada um tem uma forma, né? Uma metodologia, então isso que está se referindo, e uma se difere da outra, diferentes aspectos na maneira de ser, algumas se sobressaem mais em algumas coisas, outras se sobressaem mais em outras, e daí por diante, né? Então isso desde o passado nós já poderíamos observar, ok? Então cada uma possui sua dinâmica própria. Subtópico de número 3. A igreja é universal e invisível. Agora já vamos ver ela como uma igreja universal, mundial, né, que abrange todo mundo, e também invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes que a igreja local, da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil dar conta do aspecto universal da igreja, porque a igreja, na verdade, os verdadeiros crentes, quem compõe a igreja invisível, isso aí só Jesus pode definir, porque só ele conhece, na sua onisciência, na sua presciência, ok? Então, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico, nesse sentido aqui. Assim, a igreja universal invisível é formada por todos os cristãos regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Então, é importante diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações têm suas organizações aqui na terra e tudo mais, ok? Mas quando se fala a igreja invisível, a igreja universal, está se referindo à igreja que só Cristo conhece quem é quem, né? É o trigo, é o verdadeiro trigo, que está também no meio do joio, mas esse trigo aí, Jesus conhece verdadeiramente. Então, nesse sentido, a igreja é indestrutível. Mateus 16, 18. Pode terminar uma igreja aqui, fechar outra igreja colar e tudo mais, mas a igreja invisível, universal, ela é indestrutível. Mateus 16, 18. Que nos diz lá, então as pedras sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, Jesus fala que a igreja está fundamentada na confissão de Pedro, não em Pedro, mas na confissão. Quando ele diz, tu és o Cristo, Deus vivo, não é? Então, Jesus falou, então sobre esta confissão eu edifico a minha igreja, ok? Então as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tá aí. Há grupos que se autodenominam de igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. É aqueles que verdadeiramente não são igrejas, ok? Não levando em conta as diferenciações, denominações, ok? Uma denominação não é melhor do que a outra, não pode dizer que essa denominação está salva e outra não, porque quem define isso é Cristo. Então devemos amar os nossos irmãos, e sabendo que em todas as igrejas existem pessoas salvas, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Batista, na Igreja Universal, na Igreja Mundial, na Igreja Deus Amor, na Igreja Metodista e Presbiterianas, e todas as igrejas em geral, existem pessoas salvas nessas igrejas, seja elas igrejas menores ou maiores, não importa, é igreja de Cristo. Então existem pessoas salvas em todas as denominações, ok? Não podemos dizer, só a minha denominação está salva, sabe? Não, isso é uma arrogância, ok? É uma coisa que Deus não se agrada, ok? Então vamos lá. Resumindo, segundo tópico, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena, conforme já falamos, igualmente numa dimensão espiritual, ok?
que nesse sentido, já falamos que é a igreja invisível e universal. Universal no sentido de habitar em todo o universo, em todo o mundo, ok? Não se referindo à igreja universal em si, está se referindo a todas as igrejas juntas, conforme eu falei ainda há pouco, né? Denominações em geral, que está aí contida no mundo, né? E muitos outros nomes de igreja por aí fora. Tópico de número 3. A igreja na sua dimensão comunitária. Então vamos ver agora sobre a comunidade, não é? Sobre o social. A igreja é una, então a igreja ela é única. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Já lemos anteriormente, um texto bíblico em classe, nós viemos falando isso aí no decorrer das lições, não é? Sobre a igreja, falando sobre a metáfora do corpo, não é? Que a cabeça não pode dizer os pés, não precisa de ti, não é? O ouvido não pode dizer a boca, e daí por diante, né? As mãos aos pés e tudo mais, né? Todos os órgãos, os membros do corpo têm a sua importância. Então, assim é a igreja. Todos os membros têm a sua importância dentro da igreja. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus 12, 25, ok? Então, não é bom que haja divisões, não é? Divisão não é coisa que agrada a Deus. Então temos aí, não é? Devemos evitar todo custo partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local, né? Efésios capítulo 4, versículo 3, ok? Então temos aí falando sobre a unidade da igreja, um subtópico 2, unidade da igreja, não é? Então vem falando aqui, ele vem dizendo, né? Paulo escreveu à igreja de Filipe, completar o meu gozo para que sentais no mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2, 2. Então, algo que deve ser buscado, né? Como corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que a melhor definição da igreja é o corpo de Cristo. Ela que forma o corpo de Cristo, na qual Cristo é a cabeça da igreja, ok? Subtópico número 3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos discípulos. Está aí João 17, na oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né, orando ao Pai, ele fala sobre a unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes, mas têm uma mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo, possuindo uma mesma substância e um só propósito, mesmo sendo pessoas diferentes. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade, ok? Ainda com funções diferentes, não é? Mas eles têm um só propósito e vivem unidos. Então, isso que Deus quer da igreja. Vemos que na Trindade o Pai ordena, ok? O Pai dá as ordens, o Filho é a palavra, é o verbo que se fez carne, João capítulo 1, versículo 1, o Espírito Santo é o executor da obra de Deus, aquele que está substituindo Cristo na continuação da igreja aqui na terra, mas todos três são um, ok? Então vamos lá. Mesmo assim somos em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então, resumindo, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então, vamos lá ao encerramento. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra habilitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente, conforme falei ainda há pouco.
não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Então, a vida eterna. Então, é isso que Jesus tem para a igreja, para o seu povo, não é? Onde está lá, em João capítulo 17, na oração aos discípulos, está lá em Romanos também, que ele diz vida eterna àqueles que perseverarem em fazer o bem, em estar diante de Deus, não é? Procurando evitar a corrupção, ok? E buscando a incorrupção, buscando a santidade do Senhor, ok? Então, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, sua interação no canal é muito importante, você está me ajudando a trabalhar para Jesus também. Você vai ter uma pedrinha também algumas pedrinhas na sua coroa também, galardão, me ajudando a edificar vidas, a ganhar almas para Jesus, ok? Então, ajude aí o canal, ok? Prepare essa lição com muito carinho, com muito amor. Então tá aqui, ó, tem aqui a revista, ó, de apoio, não é? Então você que é professor, principalmente, você que quer aprender mais, né, ministrar com excelência, é importante se preparar cada vez mais em nome do Senhor Jesus, né? Então até a próxima lição, que será a lição de número 4, a igreja e o reino de Deus, se o Senhor assim permitir. Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.